Nesta primeira meditação, gostaria de refletir com vocês sobre a parábola dos talentos que nosso Senhor Jesus Cristo contou, que está relatado aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, e que pertence ao discurso escatológico de nosso Senhor, ou seja, com respeito às últimas coisas. E eu tomarei então o texto no capítulo 25, a partir do versículo 14. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com os seus servos. Aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim chegou aquele que recebera um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Com efeito, a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A glossa do livro que São Tomás de Aquino escreveu reunindo o comentário dos padres da Igreja para este trecho do Evangelho, o livro chamado Catena Áurea, diz que esta parábola se infere contra aqueles que, não somente com dinheiro, mas com palavras, nem com palavras, ou mesmo de nenhum outro modo, querem ser úteis a seus próximos, mas escondem tudo. São Gregório vai dizer: será, pois, examinado sob o nome de talento o que quer que tenhamos recebido,
por menor que seja. Portanto, talento aqui diz respeito a tudo que nós recebemos da parte de Deus. Desde o início da nossa existência nesta terra, se nós formos olhar, tantos e tantos bens o Senhor dispensou sobre as nossas vidas. Tantas e tantas graças, tantos dons nos deu, tantas qualidades, tantas aptidões para fazer isso ou aquilo. Na nossa história nós percebemos muitos bens, muitos dons. Todos eles são talentos, são graças da parte de Deus. E nesta parábola dos talentos, nós aprendemos que o reino de Deus cresce quando nós usamos estes dons recebidos para servir a Deus e aos irmãos. E diz o Evangelho que depois de entregar aos seus 3 servos os seus bens para que eles administrassem, o Senhor viajou. O que significa que Ele lhes deixou uma liberdade para fazer as coisas de acordo com o seu livre-arbítrio. O Senhor viaja e deixa os servos para que hajam, então, de acordo com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, na administração destes bens. Assim como o Senhor também, que nos dá total liberdade para usarmos da maneira que nós quisermos os dons que dele nós recebemos, as qualidades que dele nós recebemos. E nós vemos aqui 2 servos que foram bons, receberam quantias diferentes, mas os 2, então, duplicaram a quantia. E é interessante que diz que correu logo para fazer multiplicar aquela quantia. Se vê aqui uma prontidão em multiplicar os dons que Deus deu. Uma prontidão. Não perder tempo. Ele não perdeu tempo. Ele imediatamente foi para multiplicar aquele dom. Os 2 primeiros servos ouvem da voz do Senhor, servo bom e fiel. E eles foram bons e fiéis porque multiplicaram os dons. O último servo, ele é chamado de servo mau e preguiçoso, porque em vez de fazer multiplicar o dom que o Senhor lhe deu, ele enterrou o dom. E diz que o Senhor era severo e que ele teve medo e por isso enterrou aquele dom. Este servo mau e preguiçoso, ele é figura daqueles de São Gregório, que enlaçam o engenho recebido em atos terrenos. Ou seja, em vez de ter uma visão sobrenatural para aquilo que se recebe de Deus, agem meramente de modo humano, apegados às coisas da terra, não têm visão sobrenatural para as graças recebidas de Deus. Quer dizer, sufocam as graças, os dons de Deus, por uma vida apegada a este mundo, com o coração prendido à terra, agindo meramente de modo humano e não conduzido pelo Espírito. Sufoca, portanto, a graça, o dom recebido de Deus, por causa de um apego às coisas deste mundo. Tal como aquela parábola do semeador, em que a semente cai entre os espinhos, e os espinhos são as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas, que sufocam a palavra de Deus. Aqui também nós vemos que a graça de Deus, que é dada ao homem, é sufocada devido ao seu apego às coisas do mundo, ao seu apego, o seu olhar
voltado para a terra somente. Ou, como diz Orígenes, se vires alguém que tem a virtude de ensinar e de ser útil às almas e que oculta esta virtude, não duvide em dizer que este tal recebeu um talento e o enterrou. Alguém que tenha uma capacidade para o ensino e não a coloca a serviço dos outros, ensinando aos outros aquilo que sabe, enterrou o seu talento. Assim, nós podemos olhar para tudo na nossa vida. Cada um de nós tem dons, tem capacidades que outros não têm. E assim nós vemos que a cada um de nós foi dado, não é? Os talentos. E de modo diferente, assim como foi dado de modo diferente também para aqueles servos. E se nós não colocamos este dom, esse talento a serviço do outro, nós estamos enterrando. E é interessante, né? O que é que se enterra? Aquilo que está morto, não é? O caixão vai ser enterrado. Então, o ato de enterrar o dom significa matar o dom que Deus deu a nós. Enterrar, esconder o dom. Me vem agora aquela outra passagem do Evangelho que Jesus fala que uma cidade situada sobre o cimo da montanha não pode ficar escondida, que o candeeiro não pode ficar embaixo da vasilha, ele precisa brilhar. O dom precisa ser posto, então, à disposição de Deus, no serviço de Deus e dos irmãos. E diz então o Evangelho que depois de muito tempo o Senhor voltou e foi ajustar contas com os seus servos. E é interessante, o Senhor não pede imediatamente as contas, para que conheças a sua longanimidade, vai dizer São João Crisóstomo, cuja memória hoje nós celebramos. É para que percebamos a longanimidade de Deus, que Deus dá tempo para nós, que Deus é paciente conosco. Aquele Senhor não voltou em pouco tempo, Ele deu um longo tempo para os seus servos. Assim como Deus nos dá tanto tempo para que coloquemos os nossos dons, as nossas qualidades, aquilo que sabemos, aquilo que somos por inteiro à sua disposição. E isso significa que Ele dá tempo ao homem para lucrar com as graças que Ele lhe deu. Não é? O sonho de Deus para cada ser humano é que neste tempo que Ele deu a nós, nós lucremos a partir do que Ele nos deu. A partir dos dons recebidos, nós precisamos multiplicar, nós precisamos fazer render estes dons. E o retorno deste Senhor mostra aqui um acerto de contas, que é uma representação do juízo. Podemos entender aqui o juízo particular, que é aquele que acontece no exato momento da morte. Quando nós terminarmos a caminhada nesta terra, nós nos encontraremos com o Senhor que viajou, deixando para nós os dons sob a nossa administração e que espera que nós multipliquemos esses dons. Pode ser concebido, então, esta volta como o juízo particular, quando nos encontraremos com o Senhor e seremos julgados pelo que fizemos de bom, de mal e também o que deixamos de fazer, ou seja, os dons que foram enterrados, as capacidades, aquilo que são os nossos bens, interiores e exteriores, tudo que foi enterrado, ou seja, que não foi posto a serviço do Senhor, nosso Deus. Diz São Gregório que esta parábola mostra
que quem recebe mais talentos também terá maior obrigação de prestar contas, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Diz o outro trecho do Evangelho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem Deus cumula mais de dons, de graças, Deus cobra mais que seja multiplicado essas graças e esses dons. Então, como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Ele diz aos 2 servos bons e fiéis. E como diz São Jerônimo, o tão pouco representa tudo o que possamos ter nesta vida, o que é nada em relação aos bens futuros, ao céu, à recompensa eterna. Que maior prêmio pode dar-se ao servo fiel que estar com o seu Senhor e ver a alegria deste? Então, tudo que nós possamos ter nesta vida é pouco em relação à eternidade, a qual somos destinados e chamados por Deus. E a nossa maior alegria vai ser participar da alegria deste Senhor, por termos sido bons administradores dos seus dons, dos seus talentos nesta terra. Aqui, de fato, fala de céu, fala de recompensa eterna que vai depender da administração dos talentos nesta vida. O mesmo São Jerônimo diz que o Senhor elogia com as mesmas palavras os 2 bons administradores, porque não se considera a grandeza do lucro, mas o empenho da vontade de cada um. A única coisa que se busca é que o homem utilize tudo o que recebeu de Deus para a glória de Deus. Ou seja, não importa se temos muitos ou poucos dons, não importa quais são eles, o que importa é o empenho da nossa vontade de fazer multiplicar estes dons, de fazer com que eles cresçam, se multipliquem. E o erro do servo mau é que ele se apresenta diante do Senhor com desculpas, quer justificar a sua inércia, a sua ineficácia, o fato de ele ser sem fruto. Segundo São Jerônimo, seus pecados são preguiça, negligência, aos quais é acrescido o pecado de soberba. Pois em vez de confessar a sua má postura, ele calunia o Senhor chamando de severo. Ele quer justificar o seu erro colocando a culpa no Senhor, dizendo que o Senhor é severo e por isso ele teve medo do Senhor e não multiplicou os bens. Então veja a gravidade, além da preguiça dele de prontamente multiplicar os talentos, da sua negligência no cuidado com aquilo que o Senhor lhe deu, ele ainda é soberbo, porque aponta o dedo para o Senhor, dizendo que o Senhor é severo, em vez de bater no peito e dizer que ele é mau, que ele é infiel, que ele é preguiçoso, que ele é negligente. Além disso, ele teve medo. E ele teve medo porque não amou. Porque, como diz São João na sua primeira carta, o amor lança fora o medo. Ou seja, quem ama não tem medo, porque o amor lança fora o medo. Quem ama se entrega totalmente, não tem medo, vai. E mergulhado no amor, é capaz de fazer coisas inimagináveis, assim como nós vemos na vida dos santos.
Na vida dos santos, o amor profundo que tinham a Nosso Senhor os levava a não ter medo de nada. Olhemos para a vida dos mártires. Mártires que eram queimados vivos, que eram lançados às feras, decapitados, torturados cruelmente. Olhemos para um São José Sánchez del Rio, mártir mexicano, jovenzinho, que, tendo arrancadas as plantas dos pés, uma região tão sensível do nosso corpo, em vez de ter medo do carrasco, ele não parava de gritar: viva Cristo Rei! Porque o amor lança fora todo medo, o amor se entrega totalmente e faz multiplicar os dons. Este servo, diz Orígenes, estava entre os crentes que, não sendo fiéis, querem ocultar-se e fazem de tudo para não serem reconhecidos como cristãos. Este tipo de crentes temem a Deus como um homem severo e implacável, em vez de tê-lo como um pai bondoso. Alguém que, sendo cristão, tendo fé, quer passar desapercebido e vive como se não tivesse fé e não multiplica os dons recebidos. Diz São Gregório: com efeito, a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O trecho do Evangelho que nós lemos. E aí ele comenta: quem, pois, tem caridade, recebe ademais outros dons. Quem, no entanto, não a tem, perderá até mesmo os dons que parecia ter recebido. É interessante isso, Parece que é um pouco injusto esse dizer do Evangelho de Jesus, nosso Senhor, não é? A quem tem será dado mais, e a quem não tem será tirado até o pouco que tem. Parece um pouco injusto, mas no fundo é a realidade. Quem tem fé, quem ama, quem se entrega, vai crescer cada vez mais. Quem tem uma fé fraca vai perdendo até esse pouco de fé que tem. Quem ama de modo mesquinho vai esfriando cada vez mais no amor até chegar a não amar mais. É assim que acontece na realidade. Deixemos de buscar a Deus, deixemos de amar, deixemos de ter fé para ver se nós vamos até perdendo o pouco que nós tínhamos. De modo contrário, sejamos generosos para ver se nós não crescemos em fé, esperança, caridade, serviço e assim por diante. No fundo, Jesus mostra a realidade das coisas. Aquele que tem fé e boa vontade no Senhor, mesmo que enquanto homem tenha alguma deficiência na obra, será recompensado pelo bom juiz. Aquele que, no entanto, que não tem fé, perderá até mesmo as outras virtudes que parecia possuir naturalmente, diz São Jerônimo. Mesmo que tenhamos dificuldades, não é? Aqui não é uma questão de perfeição. Aqui se trata de uma questão de uma entrega de vida. Aqui se trata de uma questão de generosidade. Mesmo sendo fraco, mesmo tendo más tendências, mesmo tendo tentações, busca-se ser generoso com o Senhor. E não obstante tudo que possa atrapalhar a obra de Deus na nossa vida, nós prosseguimos um passo de cada vez, buscando esta generosidade, buscando mais fé, mais amor. O Senhor recompensa esse esforço nosso, essa prontidão. Não somente é castigado com a pena mais atroz o que roubou o outro e trabalha mal, mas também o que não pratica o bem, diz São João Crisóstomo. Às vezes nós vemos uma visão por aí, segundo a qual vai para o inferno quem fizer coisas muito ruins. Mas não é assim. Basta que você não faça nada de bom, que você não pode ir para o céu.
Porque não basta não fazer o mal, é preciso amar, é preciso fazer o bem, é preciso ter obras que correspondam à fé que professamos. Não é só quem faz muito mal, mas enterrar os dons, os talentos, ficar na inércia, já significa estar se encaminhando para a condenação. E termino com um trecho que é o primeiro ponto de caminho. São José Maria Escrivá dizia: que a tua vida não seja uma vida estéril, sê útil, deixa rasto, ilumina com o esplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio, e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Que a Virgem Santíssima, que multiplicou todos os dons, os inúmeros dons recebidos de Deus, que cresceu em graça a cada momento da sua vida, interceda por nós, para que a nossa vida não seja estéril, mas seja uma vida útil.